Hoje eu quero tratar com vocês um assunto na esfera econômica e como eu tenho sempre observado que começa a se construir uma determinada narrativa que sai muitas vezes de um determinado acadêmico, aquilo é reproduzido por um jornalista que tem essa parceria com o segmento ali acadêmico, até aí sem problema, com alguma entidade multilateral, dessas que a gente já sabe quais são, né? Essas que tentam falar por todos os países, essa coisa bem global, né? Aí começa a aparecer nos fóruns, né? Aí depois você vê isso reverberado em algumas ONGs. Então, eu já tenho outros vídeos que eu mostro aqui no Instagram, como, dependendo da época, essas matérias, um cita o outro e essas matérias vão formando uma determinada corrente e para as pessoas em geral, elas começam a receber essa informação por veículos diferentes, fontes que em tese estão ali isentas e chegaram àquela conclusão sozinhas, mas o que se observa ao cruzar a sequência e a abordagem, as frases, os rótulos, os clichês, eles fazem parte de uma combinação. Não se trata de criar uma teoria da conspiração mundial, não, eles têm um interesse. Alguns cientistas, por exemplo, a partir de um certo momento, assim como alguns acadêmicos, decidiram ganhar dinheiro com certas teses. Então eles viram, isso aqui dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro. Assim como alguns com as questões de carbono, de vamos fazer um fundo sobre isso, aí você tem grandes gestores internacionais que viram suas margens caírem enormemente, então criaram uma outra narrativa. Não, vamos investir em empresas renováveis, sustentáveis, e só vou fazer isso. Na verdade, ele está criando um novo nicho para poder gerar um valor excepcional, porque até então, por causa da questão da escassez, algumas pessoas vão dizer, não, mas essas empresas X são um grupo de empresas, um conjunto menor, então, nossa, vamos só investir nelas, então esse preço tende a subir, esses caras vão ganhar dinheiro com isso, né? Você fala do marketing, é uma maneira também do marketing institucional, até aí, tudo bem. A minha crítica sempre é da maneira que não fica muitas vezes clara aquele ativismo, né? Então, certas pessoas que reproduzem, por exemplo, as matérias que vêm sempre dos mesmos jornalistas ou dos mesmos cientistas, e eles se dizem, não, somos isentos, estamos trazendo aqui para vocês, olha isso que está acontecendo. E tem outras pessoas que não têm acesso muitas vezes a esses órgãos multilaterais, esses grandes fóruns, que dizem, não, eu não concordo por causa disso. Então, essa é sempre a minha crítica. E eu vou usar como pano de fundo aqui para as coisas que eu vou falar sobre esse livro aqui, da economia da rosquinha, né? Que você tem um limite, o limite da rosquinha, o limite do planeta e tal, você tem que ficar aqui entre o núcleo aqui da rosquinha, que são aquelas coisas básicas que todos nós temos que ter, toda a sociedade tem que prover, né? Mas aí você só tem um limite, que é o limite da rosquinha. E para minha surpresa, eu já conheci esse livro desde 2017. E desde 2017, apesar dos nomes serem diferentes, nem todos chamam aqui de economia da rosquinha, que isso foi uma economista inglesa que criou o termo, mas eu encontro exatamente a mesma lógica que está pregada nesse livro via outros canais. E dias atrás, para minha surpresa, aquele grande órgão multilateral, ao preparar um documento que é preparatório para a reunião no final do ano, em novembro, que é a reunião que é um painel político-governamental sobre a questão climática, esse relatório traz figuras em forma de círculo muito semelhantes com o que é encontrado aqui dentro do livro, muito semelhantes. Parece um copiar-colar, mas com a parte visual é um tanto diferente, mas os elementos que estão dentro desse círculo são exatamente os mesmos. Então eu vou ler aqui, eu separei aqui 3 parágrafos, só para fazer esse comentário breve aqui, porque eu nunca vi dessa forma que está aqui nesse livro, uma coisa construída exatamente a um certo disfarce aqui. Apesar da proposta ser de falar da economia 4.0, uma economia toda regenerativa, como é colocado aqui, de dado concreto de como isso é possível colocando no papel, não há. Mas por que eu digo que é um disfarce? A maior parte do livro
está em atacar teorias econômicas, que muitas delas até têm lá suas críticas, nenhuma dessas teorias ela é uma verdade absoluta, mas você percebe que o que a autora quis fazer aqui é desconstruir uma série de elementos dentro da economia, da ciência econômica, principalmente do século XX, e de economistas clássicos da escola austríaca, que os progressistas odeiam. Então, misturando uma série de gráficos muito bem escolhidos aqui para dar um viés, realmente a maior parte aqui, praticamente 85% do que está escrito é sempre de ataques a modelos econômicos e modelos da forma do capitalismo empresarial que uma empresa, muitas vezes de capital aberto, tenta atingir. Então, pegando aqui 3 parágrafos, já aqui no final, praticamente nas conclusões do livro, onde depois de tudo que foi colocado aqui, o título do capítulo é Agora Somos Todos Economistas, porque, como eu disse para vocês, ela passa o livro todo desconstruindo a ciência econômica da maneira que convencionalmente a gente conhece, né? Então, nesse parágrafo é dito aqui, economia Donut, né, ou Rosquinha, propõe uma visão otimista do futuro. Isso é muito comum, né, dos progressistas, né? Essa visão otimista do futuro. Eles passam a vida toda com o pé no futuro, em vez de resolver normalmente os problemas do presente com aquilo que você tem de condições materiais, humanas e tal, para resolver no presente. Por isso é chamado progressismo, né? Então, a economia Donut propõe uma visão otimista do futuro comum da humanidade. Em outros textos, lá no órgão multilateral, lá em Davos, apareceu o termo comunitarismo, essa coisa comum. Aí vem uma economia global que cria um equilíbrio próspero graças à sua concepção distributiva e regenerativa. Então, repetindo aqui para pegar, sem que eu faça uma interrupção. A economia, então, Rosquinha propõe uma visão otimista do futuro comum da humanidade. Uma economia global que cria um equilíbrio próspero graças à sua concepção distributiva e regenerativa. Veja que no imaginário, no aspiracional, a ideia é maravilhosa. A questão é como. Né? Como? Né? E são pouquíssimas páginas do final do livro que é apresentado isso. Né? Porque na justificativa no final, dizendo por que a questão da rosquinha, é assim, o alicerce social demarca o limite interno da rosquinha e estabelece as condições básicas de vida das quais ninguém deve ser privado. O teto ecológico está aqui, ó, é a parte aqui, ó, externa aqui da rosquinha. O teto ecológico demarca o limite externo da rosca, além do qual a pressão da humanidade sobre os sistemas terrestres geradores de vida constitui um excesso perigoso. Entre esses dois conjuntos, quer dizer, a borda e o núcleo da rosquinha, entre esses dois conjuntos de limites, encontra-se um espaço ecologicamente seguro e socialmente justo no qual a humanidade pode prosperar. Aqui eu já tenho total discordância disso, porque a atividade humana sempre forçou as questões da natureza por uma questão de sobrevivência da raça humana. Então, se em alguns momentos no passado se levou algumas espécies à extinção, ou se teve que caçar baleia, matar ursos ou aqueles búfalos, é uma coisa que a humanidade aprendeu a sobreviver sem precisar utilizar esse tipo de caça. Mas seria inviável para aquelas civilizações antigas terem sobrevivido a todas as intempéries se elas não tentassem. Muitos estudos mostram que a evolução, inclusive, do homem, quando ele descobre o fogo, uma das grandes vantagens, ele parou de comer carne crua. Então a atividade de coletor dos seres humanos, ela diminuiu e passou a ter muito mais atividade de caça, porque agora você tinha um fogo para cozinhar aquela grasa e também para produzir ferramentas, utensílios, armas e tal. Então seria muito difícil, é muito fácil você olhando 20 mil anos depois, você dizer que não, você não deveria ter forçado a natureza nesse ponto, né? Então, esse já é um aspecto.
O outro aspecto, quando eu digo que não é apresentado efetivamente uma solução do como no livro, apenas pontualmente é citado uma ideia de algumas pessoas uma ideia que está no que ela chama aqui, esse Tim McDonald, que tem uma ideia para propor para as grandes empresas mundiais, que é uma coisa que ele chama de Evergreen Direct Investing. Evergreen Direct Investing. Veja que os nomes, as coisas são sempre muito bem planejados, tem um lado lúdico. Muito bem, o que é esse tal de Evergreen Direct Investing? Como ideia, hein? Como ideia, porque não está apresentado número nenhum aqui, apesar dela ser economista, né? Bom, o EDI, né? O EDI aqui, que oferece esse sistema de gestão das empresas, a ideia é assim, ó, o conceito oferece retornos financeiros aceitáveis, e resilientes de empresas maduras, de crescimento baixo ou nulo. Veja, esse conceito que oferece retornos financeiros aceitáveis e resilientes de empresas maduras de crescimento baixo ou nulo. Empresas grandes que têm hoje crescimento baixo ou nulo, elas vão desaparecer. A gente viu várias empresas do setor automobilístico, empresas de grandes lojas de departamento, né? Em vez de pagar dividendos baseados no lucro a seus acionistas, a empresa lhes paga perpetuamente uma parcela de seu fluxo de receitas. Esse esquema permite que empresas lucrativas, mas sem crescimento, atraem investimentos estáveis de gestores de patrimônio com visão de longo prazo, como os fundos de pensão. O EDI, permite que uma empresa se comporte como uma árvore. Explicou-me o Fullerton. Uma vez madura, ela para de crescer e dá frutos. E os frutos são tão valiosos como era o seu crescimento. Veja que ideia lúdica, mas totalmente inexequível. Uma das características de toda empresa, à medida que ela cresce, ela sabe que ela tem uma luta permanente pela produtividade. Porque se você estagnar em tecnologia, em desenvolvimento do novo produto, feito de um material ou mais leve, ou mais barato, ou que dura mais, alguém vai fazer isso. Você não vai conseguir combinar com outro concorrente do mesmo segmento que ele não faça essa melhoria. Ele vai fazer. Isso é assim desde a Revolução Industrial. O que motivou as empresas, ou elas adquirirem outras, ou elas correrem para melhorar a tecnologia, é a questão de preço. Para você, com a maior produtividade, você diminuir o custo do produto, o custo unitário do produto. Até o Marx sabia disso. Agora, como que você vai convencer pessoas a pôr dinheiro numa empresa que você troca? Veja, ele nem faz o cálculo. Você troca um rendimento perpétuo e abre mão da participação proporcional no lucro que essa empresa dará, que são os dividendos. Veja, se eu vou investir em alguma coisa e eu vou simplesmente receber um juro permanente, eu automaticamente faço isso com um bond internacional, um título público, mesmo com uma ação, eu faço uma conta do retorno sobre o capital investido. Então veja, no Brasil hoje é lá 2% de um título pós-fixado do Banco Central. Se eu vou fazer um cálculo de um negócio que eu vou abrir, uma loja que eu vou abrir, eu vou usar isso como referência. Enquanto esse dinheiro não está investido, ele está lá no título do governo me pagando 2% ao ano, sem correr risco. Se eu for correr um certo risco, eu vou fazer uma conta que de repente, depois que eu pagar os impostos, os custos, funcionários, vai me dar 5% ao ano de ganho. E é isso que eu vou fazer. Agora, simplesmente entrar numa coisa dessa para pagar um negócio perpétuo, me mostra quanto é o perpétuo. Vocês entendem que não tem sustentação? Assim, aí um cara que tem o dinheiro, que ele tem o capital, não, ele vai se privar de ter um retorno que ele acha mais adequado, porque ele vai ficar confortável em ter simplesmente uma coisa perpétua. Se é para ser perpétuo, eu compro o título do governo hoje de 2%, pode ser que no fim do ano seja 3%, depois a 4%, depois volta para 2% e assim por diante. Isso não existe, sabe?
Mas é o reset no capitalismo que está por trás disso, né? Com outros nomes, no caso o nome é rosquinha. E para terminar, é curioso que chega um certo momento que aí tem que aparecer o ataque, porque o objetivo principal é atacar realmente o que eles colocam, evidentemente, com aqui começam os clichês, né, de chamá-los todos de neoliberais, desde o Adam Smith, todos são neoliberais. E aí eles atacam diretamente o Hayek, o Milton Friedman, o Ludwig von Mises e o Frank Knight. Óbvio, que diz aqui, ó, né, eles se reuniram na instância suíça, né, que isso foi conhecido, foi onde eles formaram a sociedade lá de estudos, isso, de Pellegrin, para começar a redigir um rascunho do que eles achavam que ia ser o enredo econômico dominante. Não é aquele enredo econômico dominante, ela suprime aqui. Eles estavam preocupados, logo depois do término da Segunda Guerra, ali nos anos 50, várias nações europeias flertando com o socialismo. E eles se reúnem na Suíça para escrever os papers, passar a escrever livros em conjunto, alertando sobre os perigos de flertar com o socialismo. E aí diz assim, inspirados pelos escritores pró-mercado de liberais clássicos, como Adam Smith e David Ricardo, eles estabeleceram o que se chama de agenda neoliberal. Isso é na cabeça dela. Isso é um clichê para as pessoas só ficarem gritando neoliberal, 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 que eu já vi tantas vezes na academia. Aí passa a dizer que essas pessoas, para desqualificá-los, como ela não consegue, ela não ataca. Por que não ataca? Eu já fiz vídeos aqui sobre o Hayek, mostrei 3 livros do Hayek. E assim, ela não ataca isso, não, ela chama que eles são dramaturgos, como se eles criassem uma peça de teatro. Mas Friedman, Hayek e outros esperançosos dramaturgos sabiam que talvez tivessem de esperar algumas décadas até que a peça pudesse ser encenada. Eles não criaram peça nenhuma, eles foram muito claros em todos esses livros do Hayek, do von Mises, desde o Schumpeter, que tem outro livro, ele deixa muito claro quais são as ideias e ele ataca diretamente. Não, aí ela diz assim, o grande momento finalmente chegou em 1980, quando Margaret Thatcher e Ronald Reagan se juntaram para trazer o roteiro neoliberal ao palco internacional, porque ela, claro, tem que atacar Margaret Thatcher e o Ronald Reagan. Por que eles odeiam a Margaret Thatcher? Porque ela disse, aonde o comunista pisa não nasce mais grama. É por isso que eles odeiam isso, né? Ou porque ela disse, não existe dinheiro público, existe o dinheiro que nós pegamos do cidadão de impostos, né? E por que eles não gostam do Ronald Reagan? Porque ele, quando decretou a Guerra nas Estrelas, aquilo era o fim, a pá de cal para acabar com a União Soviética, sem gastar uma bala. E aí ele chegou ao ponto de montar uma espécie de script aqui, ó, economia, 2 pontos, a história neoliberal do século XX, na qual chegamos à beira do colapso. Colapso? Quantos os comunistas mataram no século XX? Se calcula 100 milhões. Que colapso? Colapso foi a fome lá no Camboja, na União Soviética, na Ucrânia. Quantos morreram lá? Né? E ela vem falar de colapso, né? Por mais falhas e problemas que o sistema capitalista de fato foi detectado. E aí, montagem, aí coloca os nomes aqui do montagem de Paul Samuelson, né? O roteiro da Sociedade Monte Pellegrin, elenco por ordem de entrada. Aí vem criando uma espécie de peça, de uma coisa jocosa para desqualificar. É assim que o progressista age, né? Ele foge do argumento, cria um sofisma, né? E desqualifica. A ideia sempre é você desqualificar o oponente, como recentemente num livro que eu estou relendo, do Karl Popper, ele fala quando ele começou a ser atacado pela escola de Frankfurt, isso é uma coisa que eu vou tratar no futuro, e em vez de atacarem as teses das palestras que eles faziam, eles criavam um clichê, desviavam do assunto e simplesmente o chamavam de positivista. De novo, sempre o importante é colocar um rótulo e ficar desqualificando o rótulo, e aí uma pessoa que não vai chegar na profundidade de analisar aquilo, vai simplesmente repetir, fulano não quero ler porque é positivista, assim como vários dos economistas austríacos, muita gente simplesmente não quer nem quer ler nenhum livro, porque diz, não, esses caras são neoliberais. Então é assim, para quem quiser conferir o que eu estou dizendo, é só
dar uma olhadinha nesse livro e vocês vão ver essa técnica está bem colocada aqui nessa edição.